Meu nome é Dani Brandão e hoje eu tô aqui para falar com vocês dessa tal de criatividade. Quando você pensa nessa palavra, o que você sente? Medo, distanciamento, mistério, fascínio? Qual é o sentimento que vem quando você pensa nessa palavra? Eu fiz essa pergunta para os assinantes da minha lista de e-mails, da Caixa de Walls, e eu recebi alguns feedbacks, algumas respostas de algumas pessoas que me contaram como é um pouco essa relação delas com a criatividade, alguns medos que elas têm, alguns receios. E hoje eu tô aqui para poder tentar ajudar vocês um pouco, compartilhando um pouco da minha experiência, que eu vou contar para vocês um pouco do meu caminho pela criatividade e trazer algumas dicas, alguns caminhos que você pode usar para ativar a sua criatividade também. Então, desde que eu me lembro assim, que eu era criança, eu sempre gostei muito de brincar, de criar. Então, quando eu era pequena, uma das minhas brincadeiras favoritas eram desenhar, escrever, às vezes brincar de fazer teatro, mas não a parte que eu mais gostava era de criar os figurinos, de criar o cenário das peças. E minha avó era costureira, então um dos meus lugares favoritos era a sala de costura dela, que eu gostava de ficar pegando os retalhos e brincando com isso. Então desde cedo eu me lembro assim, de ter essas experiências criativas. E aí eu fui crescendo, quando eu resolvi optar pela faculdade, eu fiz a faculdade de Publicidade e Propaganda, que aí eu fui evoluindo mais essa questão da criatividade como prática, mas também conheci um pouco mais da teoria por trás da criatividade, como é que funciona o processo criativo. E depois eu também fiz uma pós-graduação em processos criativos da palavra e imagem. Eu tenho buscado muito alguns cursos no caminho do autoconhecimento, que eu acho que também tem me ajudado bastante. Eu fui percebendo que a criatividade tem muito a ver com essa questão da autoestima, de como que você consegue lidar com isso, de se permitir experimentar, de se permitir se expor, porque por mais que eu tenha esse trajeto e desde então também profissionalmente, já tem mais de 10 anos que eu atuo no mercado criativo, mais especificamente com a publicidade, mesmo eu que sempre tive esse contato quase que diário com a criatividade nesses últimos anos, às vezes ainda bate uma insegurança, às vezes ainda bate aquele medo, será que vai vir a ideia, será que a ideia, principalmente, será que a ideia vai ser boa o suficiente? Então, eu acho que a gente tem sempre que tentar explorar ao máximo de como é que a gente pode melhorar esse lado criativo nosso. E aí, algumas das pessoas que me escreveram falaram sim, que elas acham que elas são criativas, porque elas estão sempre procurando isso no dia a dia delas, sempre procurando por novos desafios, que a criatividade também, ela não está só nessa parte da arte, da criação em si, mas de várias coisas do nosso dia a dia. Você pode ser criativo cozinhando, você pode ser criativo escolhendo uma roupa, criativo escolhendo um presente, ou criativo na hora até de dar um conselho para uma pessoa. E que às vezes algumas pessoas costumam falar que a criatividade é um dom. Eu tenho medo de falar que a criatividade é um dom, porque isso passa uma ideia de que a criatividade não é para todo mundo. Que a criatividade é só para aqueles que foram escolhidos, que tiveram, como se Deus tivesse dado aquele talento para a pessoa, ela já nasceu, ela já é inata nas pessoas, e quem não nasceu criativo, pronto, acabou, você não tem chance de ser criativo. E na verdade eu acredito que todas as pessoas são criativas, têm criatividade dentro delas, que elas só precisam desenvolver isso, porque a criatividade para mim ela é uma habilidade, e como toda habilidade a gente precisa praticar a criatividade, a gente precisa fortalecer esse músculo, estar sempre praticando diariamente, colocando na nossa rotina para poder gerar frutos cada vez melhores. Então eu vou ler para vocês algumas das perguntas e dúvidas que as pessoas me falaram. Uma dessas pessoas me falou o seguinte, que ela se acha criativa, mas que ela não consegue ser 100% criativa todos os dias. Então que às vezes o que assusta ela é olhar para uma folha em branco, para uma tela em branco e pensar que aquela ideia genial não vai vir. Que isso dá medo e que nessas horas o cansaço atrapalha, a pressão atrapalha, o telefone tocando, as distrações atrapalham, mas que nem sempre nesse mundo corporativo é possível congelar isso que está acontecendo. E aí ela me pergunta, o que a gente faz nesses momentos? E uma outra pessoa também que falou que também se acha criativo, mas que ele sente que costuma se colocar algumas barreiras para essa criatividade. De falar que não tem tempo, que faz depois e que às vezes tem vergonha de se expressar. Então eu vou dar algumas dicas para essas pessoas.
Vou começar aqui com algumas dicas que às vezes não são para aquele exato momento da atenção, da criatividade, mas que vão surtir resultado nesse momento também. Então, primeiro é você se alimentar de boas referências. Da mesma forma que você come todos os dias para ter energia, você tem que se abastecer de criatividade para você poder produzir criatividade. Então, sempre que possível, busque referências criativas, veja revistas, sites, blogs, vá ao cinema, vá ao teatro, ande pela rua, prestando atenção no que é diferente, no que chama a sua atenção, no que é legal, o que as pessoas estão fazendo. E, se possível, registre esses momentos, porque isso vai fazer diferença na hora de você criar. Quanto mais alto o nível das coisas que você vê, mais alto é o nível que você vai criar também. A segunda dica é colocar a criatividade na sua rotina, claro, sem deixar cair na rotina, mas de realmente ter um compromisso com a criatividade. Então, às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo para criar. Será que você não tem tempo mesmo? Será que você não pode se dedicar meia hora por dia para criar? Ou se você não pode meia hora por dia, uma hora por semana, mas quando você assume esse compromisso, você realmente ter uma meta, um prazo para cumprir e seguir isso à risca. Isso faz muita diferença. Então, por exemplo, se a pessoa quer escrever um livro, se você escreve uma página por dia não é impossível para ninguém. Mas se no final de um ano você já tem 365 páginas, então você realmente está produzindo nisso, né? A terceira dica também é desconectar, que é você ter momentos de relaxamento, de desacelerar a mente mesmo. Isso faz muita diferença. Tem estudos que mostram que quando o nosso cérebro está numa situação mais devagar, ele consegue produzir soluções mais criativas. Então, sempre que você possível também, medite. Muita gente acha que é difícil meditar, mas você pode meditar 5 minutos por dia. Pode ser suficiente. Que isso já ajuda a trazer mais clareza para sua mente, a tirar o excesso de pensamento, e na hora da criatividade isso vai fazer diferença, vai te dar mais foco, mais direcionamento. Sempre que possível também, para desconectar, sair da frente do computador. A gente está muito acostumado a ficar de frente para o computador e isso acaba limitando a gente acha que a gente é só mente, que a gente pensa só com o cérebro, mas não, a gente pensa com o corpo inteiro. Então, se você puder exercitar o seu corpo, colocar em ação, caminhar também é bom. Sempre que você estiver movimentando, ou até mesmo pegar um papel para poder escrever, você vai ter mais liberdade no momento da escrita, vai ter mais movimento na escrita e isso estimula mais a sua criatividade. Outra dica também é deixar os julgamentos de lado enquanto você está criando. Então, na hora que você vai partir para a ação, esquece se é bom, se é ruim, simplesmente faça. Depois você vai pensar se é pertinente ou não. E inclusive, na hora do momento mesmo dessa crise, que você tem que criar as coisas, está acontecendo muita coisa, o mais importante é você manter o foco. Por mais que esteja acontecendo muita coisa ao seu redor, tenta se isolar. O que eu faço às vezes coloca um fone de ouvido, coloca uma música tranquila que não vai competir com a sua atenção, foca naquilo, 20 minutos que seja, sem ficar olhando o Facebook, sem ficar respondendo mensagem, sem ficar respondendo telefone. Foca só naquilo, isso vai fazer diferença, você vai conseguir mais resultado. Depois você descansa mais 5, resolve as outras coisas que tem que resolver nesses 5 minutos, mas durante esses 20, 25 minutos, dedica sua atenção integral àquilo que você está fazendo, que a produtividade vai ser maior. E a última dica para vencer a página em branco é realmente partir para a ação. Igual eu falei, ignora os seus julgamentos quando tem aquela vozinha te falando que você não vai dar conta, que isso não é bom o suficiente, que você não sabe fazer isso. Pensa que isso é só o seu ego falando com você, isso não é você. Então, faz de conta que aquele cara chato falando, você vai ouvindo, falando Quanto menos você dá ouvido para ele, menos ele vai falar com você. Então, ignora essa voz, parte para ação. Escreve, começa, a folha está em branco, vamos tirar o branco da folha. Não vê aquela ideia original, maravilhosa que estava esperando, escreve a primeira ideia que vem na sua cabeça, né? Depois da primeira a primeira vai puxar a segunda, vai puxar a terceira, e quando você vê, você vai ter um tanto de ideia ali, e quanto mais você escrever sem ficar olhando para trás, sem ficar julgando, mais
mais vai fluir essas ideias. No final você vai ter várias ideias, você vai poder olhar, não, isso aqui é bacana, aquele ali não foi, mas deixa esse momento do julgamento para depois da criação, né? Foca em criar mesmo. Acho que é isso, então eu quero deixar para vocês aqui um convite para conhecer a minha oficina criativa, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, a Criativar-se, que vai ser uma oportunidade para você se conhecer, se permitir, se soltar, criar e se encantar por você mesmo. Então, todo mundo convidado, quem quiser se aprofundar nesse tema da criatividade e ao mesmo tempo fazer alguns exercícios e receber algumas dicas práticas de como poder fazer isso no seu dia a dia para poder melhorar a sua vida, o seu trabalho. A gente também vai poder colocar em prática isso na hora da oficina com alguns exercícios, que a gente vai usar algumas técnicas como o Art Journaling, que é uma técnica que mistura arte ao mesmo tempo que a gente reflete sobre a nossa vida, sobre as nossas experiências. Vai ser bem legal, quem quiser saber mais pode me mandar e-mail, também pode assinar a nossa lista, que os nossos assinantes vão receber um e-book também com mais dicas e alguns caminhos para poder ativar a sua criatividade, o e-book Criativar-se. Então, muito obrigada a todo mundo que me mandou as perguntas, também você que está assistindo esse vídeo aqui. Um beijão!